Santo, Santo Deus. Bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que têm acompanhado esse propósito, têm estado comigo. E Deus tem movido o céu a nosso favor, tem nos dado muitas vitórias, porque Deus é Deus. Ontem eu falei sobre o impossível na nossa vida, porque para Deus não é nada impossível. Para Deus não é nada impossível. E quando nos colocamos na posição daquilo que somos, filhos de Deus, e cremos no Senhor, a Bíblia vai dizer que também não há nada impossível para aquele que crê. Então a gente percebe que depende muito de nós, do nosso posicionamento em Deus. E hoje eu quero trazer um texto que tem falado muito comigo. A Bíblia é muito poderosa no aspecto de orientação, sim. Mas o mais poderoso não é o que está escrito na Bíblia. O mais poderoso é quem inspirou as Escrituras. O mais importante não é somente conhecer as Escrituras, a palavra, a Bíblia, mas sim o Deus da Bíblia. Porque a Bíblia em si, ela é só um livro, não tem poder algum. Agora, o Deus que inspirou a Bíblia, esse sim, Ele é todo poderoso. A Bíblia é só um cardápio, é só um menu, é só um guia de orientação para conhecermos esse Deus que a inspirou. E eu quero deixar uma palavra para nós hoje, para nossa meditação que está em 1 Samuel. Não vou ler o texto, você leia aí em casa. 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2. Quero falar sobre a essência desse texto. A Bíblia vai narrar uma história de uma mulher que por muito tempo chorou amargurada, porque o seu ventre foi cerrado pelo próprio Deus. O capítulo 1, versículo 5 vai falar que Deus tornou Ana estéril. A Bíblia diz, vai falar a história de Elcana, um homem que tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Ana era estéril porque o Senhor a tornou estéril. Penina dava filhos e se vangloriava disso, humilhava a Ana, zombava de Ana porque Ana não podia dar filhos. E nessa ocasião, uma mulher que não podia gerar filhos não tinha valor algum. E de repente eu estou falando isso e você começa a se familiarizar porque você não tem valor, porque as pessoas não te dão valor, não conhecem ver, não conseguem ver quem você é de verdade. Julgam apenas a aparência, aquilo que pode ver. Mas glória a Deus, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele não é assim. Deus não vê como o homem vê. Deus te conhece, porque foi Ele que te criou. E Eclesiastes, capítulo 3, 11, vai dizer que Deus fez tudo formoso, tudo maravilhoso, tudo perfeito, e colocou dentro de nós a eternidade. Então você não é qualquer um. Leia esses dois capítulos, vai falar tremendamente com a sua vida. Então a Bíblia diz que Elcana todos os anos ia até a sua cidade Siló para sacrificar o Senhor, ofertar e sacrificar o Senhor. Era costume. E chegando lá ele dava porção para Penina e seus filhos e filhas, mas para Ana dava porção dobrada. Porque Ana, ele via a Ana como uma pobre coitada, como alguém que precisava mais do que os outros. E muitas das vezes a gente se coloca, a gente vive ou passa por situações semelhantes, das pessoas nos ver como pobres coitados, como menor, como pior, como sem importância. Mas a atitude tem que ser nossa. Muitas das vezes nós mesmos nos permitimos que sejamos vistos dessa forma. E um belo dia Ana toma uma atitude, no versículo 10, vamos ver Ana orando ao Senhor, cheio de amargura, coração cheio de amargura, orando a Deus. E a Bíblia diz que ela fez um voto ao Senhor, que se Deus desse a ela um filho, ela entregaria ao Senhor, e ele serviria ao Senhor até o final da sua vida. E eu aprendo muito com essa história, porque a Ana do capítulo 1 é uma, e a Ana do capítulo 2 já é outra Ana. A Ana do capítulo 1 é uma mulher amargurada,
sem razão para viver, triste, vazia. A Ana do capítulo 1 é uma mulher que chora. A Ana do capítulo 1 é uma mulher cheia de dores, com sonhos, com propósito, com promessas, mas amargurada, infeliz. Essa é a Ana do capítulo 1. A Ana do capítulo 1 foi considerada uma embriagada, profana, de tão amargurada que era. Orava só com os lábios, não saía uma palavra da sua boca. A ponto do profeta olhar para ela e tratá-la como se ela estivesse embriagada. Mas não era, era amargura. O choro era choro de dor. As lágrimas eram lágrimas de lamentação, de tristeza, de desespero humano. De repente essa palavra está confrontando sua vida e você se encontra nessa condição. Não sabe o que fazer. Nada dá certo para você. Tudo que vem na sua mão vai embora, como pegar água com as mãos. Você não consegue segurar. Vaza entre seus dedos. Perde emprego, perde namorado, perde marido, perde casa, perde filho, perde amigos, perde tudo. Nunca consegue construir nada, nunca consegue ter nada. Dá um passo para frente, dois para trás. A vida está sem direção, sem rumo, sem propósito. Isso causa dor. Causa muita dor. Mas eu aprendo com Ana, porque Ana se volta para o Senhor. Então o segredo está se voltar para o Senhor. Se volte para o Senhor nessa manhã, se volte para o Senhor nesse dia. Nós estamos nesse propósito de oração durante 40 dias, buscando ao Senhor aqui no monte, desde as 3 da manhã, na presença de Deus, adorando ao Senhor, desde as 3 da manhã. E temos tido a resposta de Deus, porque toda vez que você se volta para Deus, Deus se volta para você. É priorizar. A Bíblia vai narrar uma história de Israel, onde o povo estava já há 3 anos, não chovia, seca para todo lado. E a necessidade do povo era a água. Era a água. E só que Deus, eu aprendo nessa história, que Deus, Ele só vai atender as suas necessidades quando você priorizá-lo. Quando você atender as prioridades de Deus, Ele vai atender as suas necessidades. É isso que eu aprendo. Enquanto Ana olhava para as suas necessidades, olhava para o seu problema, olhava para as circunstâncias, ela não foi atendida. Mas no momento que ela resolveu se voltar para o Senhor e olhar para as prioridades de Deus, e colocar em prática as prioridades de Deus na sua vida, Deus assim então olhou para as suas necessidades e supriu. Então aprenda isso hoje, meu amigo. Não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade. Porque aquilo que você dá mais atenção é o que se fortalece na sua vida. Então dê mais atenção ao Senhor, às coisas de Deus, se volte para o Senhor, para que o Senhor possa crescer dentro de você, de maneira que você seja forte. Porque a Bíblia vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegra o coração de Deus. Busca no coração de Deus alegrá-lo, adorá-lo, buscá-lo, independente das circunstâncias. Não adore ao Senhor pelas suas mãos, adore ao Senhor pelo que Ele é, Deus Todo-Poderoso. Alegre o coração de Deus, que o Senhor vai te dar força. E quando ela resolveu olhar para o Senhor, fez um voto a Deus, aí você vê no capítulo 2, Ana, aquela mulher que chorava, agora é uma mulher que sorri. Aquela mulher que lamentava, agora é uma mulher que dá testemunhos. Aquela mulher que estava amargurada, agora regozija no Senhor, sacrifica, oferta ao Senhor. Aquela mulher que não conseguiria oferecer nem o seu sacrifício no capítulo 1, agora oferece um filho ao Senhor, Samuel. Deus honrou essa mulher. Deus honrou por causa da sua atitude. E é isso que eu peço a você nessa manhã. Se volte para Deus. Tenha atitude em Deus, em Deus, em Deus. Tenha atitudes em Deus, no Senhor. Confia no Senhor. Falei isso ontem, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o mais, Ele vai fazer. Eu não tenho dúvida. Porque Deus é Deus. Deus é Deus zeloso.
Deus é Deus zeloso. E mais, se você ler o capítulo 1 e 2, você vai ver que no capítulo 2, a mesma Ana que era amargurada, que agora está feliz, alegre, sacrificando, oferecendo, ofertando ao Senhor, também vai falar sobre o que Deus permitiu na vida daqueles que se opunham a ela. Ou seja, quem chorava no capítulo 1, agora está sorrindo no capítulo 2. Quem alegrava no capítulo 1, zombava, ria, agora está chorando, está sendo humilhado no capítulo 2. Quem estava por cima no capítulo 1, no capítulo 2 está por baixo. Porque a Bíblia vai falar, porque é Deus que exalta. É Deus que abate o soberbo, o orgulhoso, mas exalta os humildes. É Deus. É Deus que enriquece, é Deus que empobrece. É Deus que dá vida, é Deus que tira a vida. Tudo é o Senhor. Então o segredo de tudo isso está em se voltar para Deus, unicamente em se voltar para Deus. E eu vou continuar esse propósito de oração hoje, nesse dia ainda falando sobre causas impossíveis, sobre tudo aquilo que está difícil demais para você conseguir fazer. Não tente sozinho, não faça sozinho, confie no Senhor. Busque parceria de pessoas de Deus na sua vida, de pessoas que querem te levar para cima, para frente, que querem crescer. Faça alianças com as pessoas certas. Faça aliança com as pessoas certas, com quem é de Deus. Busca o Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Não deixe de participar desses momentos de oração, de palavra, de reflexão. Não deixe de adorar o Senhor, de buscar o Senhor por nada. Compartilhe esses vídeos. Ajude-nos a propagar o Evangelho do Senhor, a levar vidas a outras vidas. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Ser instrumentos de Deus para que o reino do Senhor seja implantado nos lares, nas vidas das pessoas e haja transformação, cura e salvação. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, entramos na Tua presença com muita gratidão, Deus, nesse momento, nessa manhã, louvando e exaltando o Teu nome, porque Tu és poderoso, Deus. Tu criaste o céu, criaste a terra com o poder da Tua palavra. E é com o poder da palavra, Deus, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, que nós queremos orar a Ti nesse momento, pedindo ao Teu Espírito Santo que nos conduza nesse momento de oração, Senhor. Interceda por nós, interceda conosco, seja conosco, Senhor. Encaminhe as nossas orações, ensina-nos a orar. Coloque as palavras certas em nossa boca para que possamos, Senhor, alegrar o coração de Deus com a nossa atitude, com a nossa vida. Pai, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, Deus, que eu oro agora por todas as causas impossíveis na vida dos Teus filhos, ó Deus. Eu não consigo, Senhor, relacionar, nomear, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor consegue. O máximo que eu posso fazer é isso, Deus, me colocar diante do Senhor e clamar por tua igreja, por teus filhos, por aquele que está nos acompanhando nesse momento de oração. Visita o teu filho agora, Senhor, a tua filha agora, em nome de Jesus. Dá resposta aos teus filhos, ó Deus. Dá resposta aos teus filhos, ó Senhor. Pai, nós clamaremos o Senhor até sermos ouvidos. Buscaremos o Senhor, Deus, até te encontrar. Pai, em nome de Jesus, eu invoco a tua presença, Deus. Eu chamo a tua presença, Deus, para dentro da nossa vida, para o nosso dia a dia, Senhor. Para as dificuldades que estão diante de nós, que nós não estamos conseguindo resolver. Dá-nos discernimento, abre porta diante de nós, Senhor. Mostra-nos o caminho, Deus. Mostra-nos o caminho, Deus. E guia-nos, Senhor. Guia-nos por este caminho, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu abençoo essa vida agora, Pai. Esses meus amigos, ó Deus, que estão aí do outro lado, acompanhando, participando dessa oração, que sejam visitados pelo Senhor hoje, Deus, sejam visitados pelo Senhor. Que a tua presença, Pai, seja real na vida do teu filho hoje, Pai. Que os milagres que os seus filhos estão buscando no teu coração, Deus, possa acontecer hoje na vida dos teus filhos, ó Deus. Eu declaro cura, declaro salvação, declaro libertação, Deus, declaro, Pai, reconexão, declaro, Pai, declaro tudo aquilo que foi perdido, Deus, que se encontre, que se ache, por tua direção, Deus. Eu declaro porta aberta na vida do teu filho, Senhor, e da tua filha. Toda escassez, ó Deus, todo sofrimento, toda dor, Pai,
Eu declaro nessa manhã que teu Espírito Santo venha trazer um bálsamo, um óleo de alegria, Senhor, uma unção fresca sobre esta vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh, meu Senhor. Só a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Manifesta a tua graça, Pai, a tua misericórdia na vida do teu filho, Senhor, hoje, Deus, hoje. Deus, eu clamo pelo teu socorro hoje, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Não deixe que o sofrimento, não deixe que as lágrimas, não deixe que a dor, Pai, seja a razão da vida dessas pessoas, ó Deus, que o motivo dela viver seja o Senhor, que a alegria, Deus, dessa pessoa esteja no Senhor, Pai. Meu Deus, visita os teus filhos dessa manhã, Senhor. Visita os teus filhos nessa manhã, Deus. Pai, estamos nesse propósito de 40 dias, mas a nossa vida é constante, Deus, diante do Senhor, os teus pés. Edificamos um altar para o Senhor na nossa vida, Deus. Vem, vem, Senhor, vem, habita em nós. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, faça um milagre, Pai, na vida dos teus filhos. Eu tenho amigos, Senhor, que estão doentes agora, Pai, passando por situações muito difíceis com enfermidade, Deus. E só a tua misericórdia, Senhor, visita teus filhos agora que estão enfermos, Pai. Deus, eu tenho amigos que estão sangrando por dentro, Pai, desempregados, desesperados, sem saber o que fazer, Pai. Aqueles que não têm o pão para colocar na mesa nessa manhã, Deus, que passou a noite em claro, Senhor, pensando o que vai fazer no dia de hoje, Pai. Abra a porta, Senhor. Envia a resposta e a provisão para os teus filhos, ó Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu peço em nome de Jesus, Senhor. Visita os teus filhos, Pai. Que eu possa receber, Deus, testemunhos da tua grandeza neste dia, Pai, na vida desse necessitado aí, Pai. Na vida daqueles que estão clamando, daqueles que estão sem força, Senhor, para clamar. O sofrimento é tanto, a dor é tanta que não tem palavras para gritar, para clamar, Senhor. É só dor, é só dor. Visita o teu filho agora, Senhor. Aquilo que é impossível para ele, para ela, Deus. Torna possível, Pai, por causa da tua presença. Senhor, te agradeço já. Eu te agradeço já, Deus. Eu oro sobre a palavra efatá, Deus. Jesus usou essa terminologia efatá, Pai. Porta aberta, Senhor. Celeiro espiritual aberto. Céu aberto na vida dessa pessoa hoje, em nome de Jesus. É no nome poderoso de Jesus que eu declaro agora toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Meu querido, continue orando, continue buscando no coração de Deus. Deus há de fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu creio no mover, eu creio no agir de Deus. Se Deus tem transformado, tem mudado a minha vida, irmão, pode mudar a sua. Você que não me conhece, não tem noção de quem eu fui e do que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na minha vida. Deus é poderoso. Então somente confia, creia no Senhor. Creia no Senhor. Deus abençoe seu dia hoje. Seja um dia repleto de paz e da presença de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.